Olá a todos, vou falar um pouquinho agora sobre a imunidade a bactérias extracelulares. As bactérias extracelulares, elas são capazes de replicar fora das células hospedeiras. Por exemplo, elas podem se replicar no sangue, em tecidos conjuntivos e nos espaços teciduais, como, por exemplo, os lúmenes das vias aéreas e do trato gastrointestinal. Essas bactérias extracelulares, elas podem ser patogênicas e a doença ela pode ser causada por dois mecanismos principais, são eles. Elas podem induzir uma inflamação que resulta na destruição dos tecidos, ou as bactérias elas produzem toxinas que têm diversos efeitos patológicos. No caso das bactérias que produzem toxinas, essas elas podem ser endotoxinas, que são componentes da parede celular bacteriana, ou exotoxinas, que são secretadas pelas bactérias. Falando um pouquinho a respeito da imunidade inata contra bactérias extracelulares, os principais mecanismos de imunidade inata contra bactérias extracelulares são três: a ativação do complemento, a fagocitose e a resposta inflamatória. Na ativação do complemento, os peptidoglicanos na parede celular das bactérias gram-positivas e os lipopolissacarídeos em bactérias gram-negativas, eles ativam o complemento da via alternativa. O complemento também ele pode ser ativado também pela via das lactinas. Um resultado da ativação do complemento é a opsonização e fagocitose aumentada das bactérias. Já na ativação de fagocitos e inflamação, os neutrófilos e os macrófagos eles utilizam receptores de superfície, incluindo os receptores de mannose e receptores de Scavenger, para reconhecer as bactérias extracelulares. E eles utilizam receptores Fc e receptores de complemento para reconhecer as bactérias opsonalizadas com anticorpos e proteínas do complemento. Falando um pouquinho agora da imunidade adaptativa contra bactérias extracelulares, a imunidade humoral ela é uma importante resposta imunológica protetora contra as bactérias extracelulares. E ela funciona da seguinte forma: na verdade, tem três formas. Ela funciona para bloquear a infecção, para eliminar os micro-organismos e para neutralizar suas toxinas. As respostas dos anticorpos contra as bactérias extracelulares elas são dirigidas contra os antígenos de parede celular e toxinas segregadas e associadas à célula. E essas podem ser polissacarídeos ou proteínas. A imunidade humoral ela é o principal mecanismo de defesa contra as bactérias encapsuladas ricas em polissacarídeo. E nesse caso, os mecanismos efetores eles utilizados pelos anticorpos para combater essas infecções, eles incluem a neutralização e, como já tinha dito antes, a opsonização, a fagocitose e a ativação do complemento. Falando um pouquinho agora sobre os efeitos prejudiciais das respostas imunes a bactérias extracelulares, a inflamação e o choque séptico são as principais consequências prejudiciais da resposta do hospedeiro contra as bactérias extracelulares. E as mesmas reações de neutrófilos e de macrófagos que agem para erradicar a infecção, elas também causam danos teciduais, e isso ocorre muito através da produção local de espécies reativas de oxigênio e enzimas lisossomais. As citocinas secretadas por leucócitos em respostas aos produtos bacterianos também estimulam a produção de proteínas de fase aguda que causam as manifestações sistêmicas da infecção.
Agora, a respeito do choque séptico, ele é uma consequência patológica bem grave da infecção disseminada tanto por bactérias gram-negativas como por bactérias gram-positivas. E o que seria esse choque séptico? É uma síndrome caracterizada pelo colapso circulatório e também coagulação intravascular disseminada. A sua fase inicial ela é causada pelas citocinas produzidas por macrófagos, que são ativadas pelos componentes da parede celular bacteriana. A grande quantidade de citocinas, ela muitas vezes é chamada de tempestade de citocinas, né? E há alguma evidência de que a progressão do choque séptico está associada às respostas imunológicas defeituosas, talvez relacionadas à depressão ou à supressão de células T, e resultando em uma disseminação microbiana não controlada. Ainda sobre a resposta imune humoral, uma complicação tardia dessa resposta contra as infecções bacterianas pode ser a geração de anticorpos produtores de doenças. Os exemplos mais definidos são duas sequelas. Elas são bem raras. A de infecção por streptocóccicas da garganta ou da pele, que se manifestam semanas ou mesmo meses após a infecção, as infecções, né, serem controladas, e a febre reumática, que é uma sequela da infecção faríngea com alguns tipos de sorológicos de streptococcus beta-hemolíticos. Além disso, os anticorpos produzidos contra as bactérias, eles formam complexos com o antígeno bacteriano, que pode ser depositado nos glomérulos renais e, posteriormente, podendo resultar em uma nefrite. E, por último, falando um pouquinho agora sobre a evasão da resposta imunológica por bactérias extracelulares, o que acontece aqui? A virulência de bactérias extracelulares ela está muito associada a um número de mecanismos que possibilita os micro-organismos resistir à imunidade inata. Um exemplo aqui são as bactérias capsuladas, né? Elas são ricas em polissacarídeos e resistem à fagocitose e são, dessa forma, são muito mais virulentas do que as cepas homólogas que não possuem a cápsula. Meu nome é Gabriele e hoje eu vou estar falando um pouco sobre a imunidade contra bactérias intracelulares. A característica de bactérias intracelulares facultativa é a sua capacidade de sobreviver ou se replicar dentro de fagócitos. Quando esses micro-organismos encontram um nicho onde eles são inacessíveis a anticorpos circulantes, sua eliminação precisa de mecanismos de imunidade mediados pela célula, né? Como sabemos, muitas infecções bacterianas intracelulares, a resposta de um hospedeiro também causam a lesão tecidual, né? E eu vou falar um pouco também sobre imunidade inata contra bactérias intracelulares, né? A resposta imune inata contra bactérias intracelulares é mediada por fagócitos e células NK, natural killer, né? Como é conhecida. Fagócitos, neutrófilos e macrófagos tentam destruir esse micro-organismo, porém as bactérias intracelulares patogênicas são resistentes à degradação dentro de fagócitos, né? Os produtos dessas bactérias, eles resultam na ativação dos fagócitos e as bactérias intracelulares ativam o NK por meio de induzir expressão de ligantes, né, de ativação de células NK em células e pela estimulação da produção de IL-12 e IL-15, né, pelas células, e ambas são citocinadas ativadoras da célula NK. As células NK, gente, elas produzem IFNY e ativam os macrófagos, né? E promove a morte da bactéria fagocitada. Sendo assim, as células NK, elas fazem a defesa inicial contra os micro-organismos antes do desenvolvimento da imunidade adaptativa, né? Eu vou estar falando um pouco também sobre imunidade adaptativa contra bactérias intracelulares.
A principal resposta imunológica protetora contra bactérias intracelulares é o recrutamento e ativação de fagócitos mediados por células T. Muitas dessas características importantes da imunidade mediada por células foram estabelecidas nas décadas de 1950 com base nos estudos das respostas imunológicas da bactéria intracelular Listeria monocytogenes em camundongos, né? As células T, elas fornecem a defesa contra infecções por dois tipos de reações. A ativação dos macrófagos, que ocorrem em resposta aos micro-organismos intracelulares, ela é capaz de causar lesão tecidual. Essa lesão ela pode ser resultado de reações de hipersensibilidade do tipo tardia aos antígenos de proteína microbiana, devido à evolução das bactérias intracelulares para resistir à destruição dentro dos fagócitos. E elas permitem, por longos períodos e causam estimulação antigênica crônica e ativação das células T e de macrófagos, o que pode resultar, na formação de granulomas em torno dos micro-organismos. A característica histológica da infecção por algumas bactérias intracelular é a inflamação granulomatosa, tá, gente? Esse tipo de reação, ele pode servir para localizar e impedir a propagação dos micro-organismos, mas também pode estar associado ao comprometimento funcional grave causado pela necrose do tecido e pela fibrose. A tuberculose ela é um exemplo de infecção por bactéria intracelular em que a imunidade protetora e a hipersensibilidade patológica coexistem à resposta do hospedeiro, e contribui de forma significativa para a patologia. Os granulomas necrosantes e a fibrose, as cicatrizes, que acompanham uma inflamação granulomatosa, são importantes causas de lesão tecidual e doença clínica na tuberculose. Os bacilos, gente, eles podem servir durante muitos anos e estão contidos sem qualquer consequência patológica, mas eles podem ser reativados a qualquer momento, especialmente se a resposta imunológica ela for incapaz de estar controlando a infecção. Eu vou falar um pouco também sobre a evasão da resposta imunológica por bactérias intracelulares, As bactérias intracelulares desenvolvem várias estratégias para resistir à eliminação pelos fagócitos. Isso inclui a inibição da fusão do fagolisossomo ou escapar para o citosol, se escondendo, a partir dos mecanismos microbicidas dos lisossomos e a eliminação direta ou inativação de substâncias microbicidas, como as espécies reativas de oxigênio. A resistência à eliminação mediada por fagócitos também é a razão pela qual essas bactérias tendem a causar infecções crônicas, que podem durar anos, ou muitas são recorrentes após a cura aparente e são difíceis de estar, assim, erradicando. Eu vou falar um pouco também sobre a imunidade contra os fungos, As infecções fúngicas, também conhecidas como micose, são importantes causas de morbidade e mortalidades em seres humanos. Algumas infecções fúngicas são endêmicas e estas são normalmente causadas por fungos presentes no ambiente e cujos esporos penetram nos seres humanos, Outras infecções fúngicas são chamadas de oportunistas, pois seus agentes causadores eles causam doenças brandas ou não manifestam doenças em indivíduos sadios, mas podem infectar e causar doença grave em pessoas imunodeficientes, tá? E diferentes fungos infectam os seres humanos e podem viver em tecidos extracelulares e dentro dos fagócitos. Portanto, pouco se sabe ainda sobre a imunidade antifúngica quando comparada à imunidade contra bactérias e vírus. Eu vou estar falando um pouco também sobre a imunidade inata e adaptativa contra fungo. Os principais mediadores da imunidade inata contra fungo são os neutrófilos e os macrófagos. Pacientes com neutropenia são extremamente suscetíveis à infecção por fungos oportunistas, A imunidade celular é o principal mecanismo de imunidade adaptativa contra infecções fúngicas. O Histoplasma capsulatum é um parasita intracelular facultativo que vive em macrófagos, eliminado pelos mesmos mecanismos celulares que são eficazes contra bactérias intracelulares.
Os fungos também, eles induzem a respostas específicas de anticorpos que podem ser protetoras, né? É isso. Eu vou falar um pouco sobre vírus. Meu nome é Gabriel, sou acadêmico de odontologia da Unifavoc. Vou falar um pouco sobre imunidade contra vírus. Como todos devem saber, os vírus são micro-organismos intracelulares, obrigatórios, que utilizam os componentes do ácido nucleico e as maquinarias da síntese de proteína do hospedeiro para se replicar e se espalhar. Os vírus, tipicamente, infectam diversos tipos de células, utilizando a molécula da superfície de células normais como receptores para entrar nas células e podem causar lesões e doenças por uma série de mecanismos. A resposta imune contra os vírus tem como objetivo bloquear a infecção e eliminar as células infectadas. Agora eu vou falar um pouco sobre a imunidade inata. Então, os principais mecanismos da imunidade inata contra os vírus são a inibição da infecção por interferons do tipo 1. O que são? Então, os interferons do tipo 1 são grandes subgrupos de proteínas da interferon que ajudam a regular a atividade do sistema imunológico. Com isso, a destruição das células infectadas são mediadas pela célula NK, que são consideradas assassinos naturais. E também tem um papel muito importante no mecanismo de imunidade contra os vírus do início do curso da infecção. Antes das respostas adaptativas se desenvolver. Imunidade adaptativa contra o vírus. Então, o interferon que é produzido na atividade inata, ele também é capaz de ativar as células apresentadoras do antígeno que interage com os PAMPs, pedacinho dos vírus que ficaram. Esse é apresentado via MHC classe 2, que é reconhecido por TCD4+, auxilia quando a APC interage com os PAMPs, e citocina CL12, que estimulam a célula auxiliar TCD4 em ser diferenciada em TH1, e o TH1 produz IL-2, que estimulam o macrófago a produzir IL-2. Ela estimula a célula NK, que vão produzir perfurinas e granzina, causando a morte celular. Invasão da resposta imunológica pelos vírus. Então, os vírus podem alterar seus antígenos e, portanto, deixar de ser alvo da resposta imune. Os principais mecanismos de variação antigênica são mutações pontuais e rearranjos do genoma de RNA em vírus de RNA, que induzem a variação e a mudança antigênica. Esses processos são de grande importância na propagação do vírus influenza. Os dois principais antígenos do vírus são a hemaglutinina viral e a trimérica, que é o pico de proteína, e a neuraminidase. Os genomas virais sofrem mutações nos genes que codificam essas proteínas de superfície. E a variação que ocorre como resultado é chamada de mudança antigênica. O rearranjo dos genes virais resulta em alterações importantes na estrutura antigênica, chamada de mudança antigênica. O que cria o vírus distinto, como o da gripe suína, devido à variação antigênica, um vírus pode se tornar resistente à imunidade gerada na população pelas infecções anteriores. Alguns vírus também inibem a apresentação de antígenos de proteínas citossólicas, que é associada a MHC de classe 1. Os vírus também produzem uma variedade de proteínas que bloqueiam diferentes etapas do processo de transporte, a apresentação dos antígenos. Alguns vírus produzem também moléculas que inibem a resposta imunológica. Alguns vírus também codificam moléculas que são secretadas por células infectadas e se ligam a citocinas, incluindo a interferon gama, o fator de necrose tumoral alfa e a interleucina 1 e a interleucina 18 e a quimiocinas. As proteínas de ligação em citocinas secretadas podem funcionar como antagonista competitivo das citocinas.
A identificação dessas moléculas aumenta a integridade, possibilitando que o vírus adquira genes codificados. Os inibidores endogênicos da resposta imunológica dura a sua passagem por hospedeiro no humano e, portanto, evoluem para uma infecção e colonizam os seres humanos. Algumas infecções virais crônicas estão associadas à insuficiência da resposta CTL, o que permite a persistência viral. Oi, eu sou a Vanessa e vou falar sobre a imunidade inata contra os parasitas. Os agentes parasitórios, como os protozoários e eumintos, demonstram ativar os mecanismos de imunidade inata e são capazes de sobreviver e replicar em hospedeiros. E eles são bem adaptados para resistir. A principal resposta da imunidade inata aos protozoários é a fagocitose, só que muitos desses parasitas são resistentes e podem se replicar mesmo estando dentro dos macrófagos. Alguns protozoários podem expressar moléculas de superfície, que são reconhecidas por TLRs, e ativam os macrócitos. As espécies de Plasmodium ou Toxoplasma gondii expressam lipídios glicosil, que podem ativar a TLR2 e a TLR4. Os fagócitos podem atacar os parasitas eumintos e secretar substâncias microbicidas para matar os organismos que são muito grandes para serem fagocitados. Muitos eumintos possuem tegumentos espessos que tornam eles resistentes ao mecanismo dos neutrófilos e dos macrófagos, sendo muito grandes para serem ingeridos pelos fagócitos. Alguns eumintos podem ativar a via alternativa do complemento, e os parasitas que foram obtidos de hospedeiros infectados parecem ter desenvolvido uma certa resistência. Agora eu vou falar sobre a imunidade adaptativa contra os parasitas. Os protozoários e eumintos variam com relação às propriedades estruturais e bioquímicas, os ciclos de vida e também os seus mecanismos patogênicos. Diferentes parasitas vão provocar respostas imunológicas diferentes. Alguns protozoários patogênicos evoluíram no interior das células hospedeiras, de modo que a imunidade protetora contra esses organismos é mediada por mecanismos semelhantes aos que eliminaram as bactérias intracelulares e os vírus. Em contrapartida, os metazoários, assim como os eumintos, sobrevivem em tecidos extracelulares. O principal mecanismo de defesa contra os protozoários que sobrevivem dentro dos macrófagos é a resposta imunológica mediada pelas células, em específico pela ativação dos macrófagos por citocinas. A resistência está associada à ativação de células TCD4 mais a TH1, específicas para a leishmania, que ativam os macrófagos para destruir os parasitas intracelulares. Porém, a ativação das células TH2 pelos protozoários resulta no aumento da sobrevivência do parasita e no aumento das lesões devido às ações supressoras dos citocinas do TH2 de macrófagos. Após a infecção, as cepas resistentes vão produzir grande quantidade de interferão gama em resposta a antígeno de leishmania, enquanto as cepas que são suscetíveis à leishmaniose produzem mais interleucina 4 em resposta ao parasita. A promoção da resposta TH1 ou a inibição da resposta TH2 em cepas sensíveis aumenta a resistência à infecção. Os protozoários que replicam nas células do hospedeiro e lesam essas células estimulam os anticorpos específicos e as respostas de CTL, semelhante aos vírus citopáticos. A citocina interferão gama tem sido apresentada como protetora em infecções por protozoários, incluindo a malária e a toxoplasmose. A defesa contra muitas infecções por eumintos é mediada pela ativação das células TH2, produzindo anticorpos de imunoglobulina E e ativação de eosinófilos. Os eumintos estimulam a diferenciação de células TCD4+, imaturas para o subconjunto de células efetoras de TH2, que estimula a produção de imunoglobulina E, que se liga ao receptor FC e eosinófilos de mastócitos. Estimula o desenvolvimento dos eosinófilos e ativa os mesmos. A imunoglobulina E
reveste os parasitas e os eosinófilos se ligam a ela e são ativados para liberar seus conteúdos granulares, que destroem os eumintos. As ações combinadas dos mastócitos e os eosinófilos contribuem para a expulsão dos parasitas no intestino. A expulsão de alguns pode ocorrer devido ao mecanismo dependente de interleucina 4, que não requer imoglobulina E, que, por exemplo, o aumento da peristalse. As respostas imunológicas adaptativas contra os parasitas podem contribuir para a lesão tecidual. Os ovos de esquistossoma mansoni depositados no fígado estimulam as células TCD4+, que por sua vez ativam os macrófagos e induzem as reações DTH. As reações DTH resultam na formação de granulomas em torno dos ovos. Esses granulomas induzidos por TH2 vão servir para conter os ovos de esquistossomos, mas a fibrose grave associada a essa resposta imune crônica, mediada por células, pode levar a cirrose, interrupção do fluxo de sangue venoso no fígado e hipertensão portal. Na filariose linfática, o alojamento dos parasitas nos vasos linfáticos leva a reações imunológicas crônicas, mediadas por células e, por fim, a fibrose, resultando na obstrução linfática e linfedema severo. As infestações parasitárias crônicas e persistentes são muitas vezes associadas à formação de complexos de antígenos de parasitas e anticorpos específicos. Os complexos podem ser depositados nos vasos sanguíneos e nos glômerulos do rim, produzindo vasculite e nefrite. A doença do complexo imunológico é uma complicação da esquistossomose e da malária. Agora, sobre a evasão da resposta imunológica, eu vou falar um pouquinho. Os parasitas escapam da imunidade protetora, reduzindo a sua imunogenicidade, e pela inibição das respostas imunológicas do hospedeiro, diferentes parasitas desenvolverão algumas formas eficazes de resistência. Os parasitas alteram seus antígenos de superfície durante o ciclo de vida em hospedeiros vertebrados. Existem duas formas de variação. A primeira é uma alteração na fase específica na expressão dos antígenos, onde os estágios teciduais maturos de parasitas produzem antígenos diferentes daqueles das fases infecciosas. Por exemplo, a variação antigênica em parasitas é a variação contínua dos principais antígenos de superfície observadas em tripanossomas africanos, como o Trypanosoma brucei. A variação antigênica contínua de tripanossoma é principalmente devido à mudança na expressão dos genes que codificam o maior antígeno de superfície. Os pacientes apresentam ondas de parasitemia no sangue e cada onda expressa um antígeno de superfície diferente daquela da onda anterior. No momento em que o hospedeiro produz anticorpos contra os parasitas, um organismo antigenicamente diferente já se desenvolveu. Os parasitas vão se tornar resistentes a mecanismos imunológicos efetores durante a sua permanência em hospedeiros vertebrados. Alguns parasitas eumínticos residem nos lumes intestinais e estão a salvo dos mecanismos imunológicos efetores mediados pelas suas células. Os parasitas podem expelir suas capas antigênicas espontaneamente após a ligação a anticorpos. A disseminação de antigênios torna os parasitas resistentes a um ataque por anticorpos. A entomoeba histolítica é um parasita do grupo dos protozoários que lança antígenos e pode converter para uma forma de cisto no lumen do intestino grosso. Os parasitas inibem a resposta imune do hospedeiro por múltiplos mecanismos. Os mecanismos de resposta imunológica das infecções não são bem compreendidos. Na filariose linfática, a infecção de linfônodos com ruptura da arquitetura podem vir a contribuir para a imunodeficiência. Alguns parasitas, como a leishmania, estimulam o desenvolvimento das células T reguladoras, que suprimem a resposta imunológica o suficiente para permitir a persistência dos parasitas. Uma imunossupressão mais inespecífica e generalizada é observada na malária.
Uma imunodeficiência tem sido atribuída à produção de citocinas imunossupressoras por macrófagos ativados por células T e defeitos na ativação de células T. Sendo assim, as consequências das infestações parasitárias para a saúde e desenvolvimento econômico são devastadoras, tornando as tentativas de desenvolvimento de vacinas eficazes. Bom, gente, essa foi a minha parte, tá? Obrigada pela atenção e vamos dar continuidade aí falando um pouquinho das vacinas. A Lauriane vai falar um pouquinho para vocês. Obrigada, tchau. Então, eu vou falar sobre as estratégias para o desenvolvimento de vacinas. O princípio fundamental da vacina é administrar uma forma morta ou atenuada de um agente infeccioso ou um componente de um micro-organismo que não causa a doença, mas provoca uma resposta imune que fornece proteção contra a infecção pelo micro-organismo patogênico vivo. O sucesso da vacina na erradicação das doenças infecciosas é dependente de várias propriedades dos micro-organismos. As vacinas são eficazes se o agente infeccioso não estabelecer latência, se não se passar por nenhuma ou por muitas variações antigênicas e se não interferir com respostas imunológicas do hospedeiro. As vacinas são também mais eficazes contra infecções que são limitadas a hospedeiros humanos e não apresentam reservatórios animais. A maioria das vacinas em uso atualmente trabalha induzindo a imunidade. As melhores vacinas são aquelas que estimulam o desenvolvimento dos plasmócitos de longa vida, que produzem anticorpos de alta afinidade, assim como as células B de memória. Estes aspectos das respostas imunológicas humorais são melhores induzidos pela reação no centro germinativo, que requer o auxílio fornecido pelas células CD4+, específicas para antígenos proteicos. As vacinas bacterianas atenuadas são a maneira ideal de induzir a imunidade protetora. As vacinas bacterianas em uso hoje, de bactérias atenuadas ou mortas em geral, induzem uma proteção limitada e são eficazes apenas por curtos períodos. As vacinas virais vivas atenuadas são geralmente mais eficazes. Vacinas virais, frequentemente, elas induzem a imunidade específica duradoura, de modo que a imunização de crianças é suficiente para proteção ao longo da vida. A maior preocupação com as vacinas virais ou bacterianas atenuadas é a segurança. As vacinas de subunidade são compostas de antígenos purificados a partir de micro-organismos ou toxinas inativadas e geralmente são administradas com um adjuvante. Uma utilização eficaz de antígenos purificados como vacinas é feita na prevenção de doenças causadas por toxinas bacterianas. As toxinas podem ser inofensivas sem perder a imunogenicidade e tais toxoides induzem fortes respostas dos anticorpos. A vacina de antígenos sintéticos tem sido feito pesquisas para identificar a maioria dos antígenos ou epítopos microbianos mais imunogênicos para sintetizá-los no laboratório e de usar os antígenos sintéticos como vacina. É possível induzir as sequências proteicas de antígenos microbianos dos dados de sequência nucleotídica para preparar grandes quantidades de proteínas para tecnologia recombinante. As vacinas de vírus vivos envolvendo vírus recombinantes. Outra abordagem para o desenvolvimento de vacinas é introduzir os genes que codificam antígenos microbianos em um vírus não citopático e infectar pessoas com este vírus. Assim,
o vírus ele funciona como uma fonte de antígeno em um indivíduo inoculado. A grande vantagem de vetores virais é que, tal como outros vírus vivos, eles induzem o complemento total das respostas imunológicas, incluindo respostas CTL fortes. Um problema potencial com o vírus recombinante é que os vírus podem infectar as células hospedeiras e ainda, embora elas não sejam patogênicas, podem produzir antígenos que estimulam respostas de CTL que matam as células hospedeiras infectantes. Estas e outras preocupações de segurança têm limitado o amplo uso dos vetores virais para a produção de vacinas. As vacinas com DNA dos plasmídeos podem ser eficazes mesmo quando administradas sem adjuvantes. A capacidade de armazenar DNA sem refrigeração para uso no campo também faz com que essa técnica seja promissora. No entanto, as vacinas de DNA não têm sido tão eficazes quanto esperado em ensaios clínicos, e os fatores que determinam a eficácia dessas vacinas, especialmente em seres humanos, não estão ainda completamente definidos. Os adjuvantes e imunomoduladores. A iniciação de respostas dependentes de células T imunológicas contra os antígenos de proteínas requer que os antígenos sejam administrados com adjuvantes. A maioria dos adjuvantes provoca resposta imune inata, com aumento de expressão de coestimuladores e da produção de citocinas, tais como a IL-12, que estimula o crescimento e a diferenciação das células T. As bactérias mortas pelo calor são adjuvantes poderosos que são comumente utilizados em animais experimentais. No entanto, a inflamação local grave que tais adjuvantes desencadeiam impedem a sua utilização em humanos. Uma alternativa para os adjuvantes é administrar substâncias naturais que estimulam respostas de células T em conjunto com os antígenos. Sobre a imunização passiva, ela também pode ser conferida pela imunidade protetora, por exemplo, pela transferência de anticorpos específicos. A imunidade passiva é de curta duração, porque o hospedeiro não responde à imunização e a proteção dura apenas enquanto os anticorpos injetados persistem. Além disso, a imunização passiva não induz memória, então o indivíduo imunizado não é protegido contra a exposição subsequente à toxina ou ao micro-organismo.